Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado, no estúdio da CBN, está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos juntos aos destaques desta quinta-feira, 29 de julho de 2021. E começamos essa edição com as informações dos Jogos Olímpicos. As informações são do repórter Leonardo Dai. Bom dia, Leonardo. Tudo bem, Milton? Bom dia. Mais uma madrugada sem medalhas para o Brasil e uma madrugada em que o destaque acabou ficando com a Ana Sátila, da canoagem slalom. Ela se classificou em terceiro lugar para a final da canoagem slalom, foi uma esperança de medalha para o Brasil. Na final, ela fez o quarto melhor tempo do percurso, mas ela perdeu uma das 25 portas pelas quais é necessário passar durante essa prova. E aí ela teve uma penalidade de 50 segundos, acabou apenas em 10º lugar na última colocação dentre as finalistas. Esta manhã de hoje pode trazer 3 medalhas para o Brasil. A mais aguardada, a mais esperada, aquela sobre a qual mais se tem expectativa, é a da Rebeca Andrade, que a partir das 7h50 da manhã disputa a final do individual geral da ginástica artística feminina. Rebeca Andrade passou a ser a ginasta de maior pontuação dessa final após a Simone Biles desistir desta prova para poder cuidar da saúde mental. Mas antes disso, pode ter uma medalha vindo para o Brasil no judô. Daqui a pouquinho, Mayra Aguiar disputa o bronze contra a sul-coreana Ryung-ji-un. A Mayra Aguiar foi eliminada nas quartas de final, ganhou a luta da repescagem, tem uma luta acontecendo agora, depois tem mais uma e logo na sequência vem a Mayra Aguiar disputar este bronze. O Rafael Buzacarim, que era o representante brasileiro no masculino, neste dia de hoje foi eliminado logo na primeira luta. Daqui a pouco também tem Laura Pigossi e Luiz Stefani contra as suíças Victoria Golubic e Belinda Bencic pela semifinal das duplas femininas do tênis. É uma medalha que o Brasil não vai colocar no peito hoje, mas se ganhar o jogo garante a medalha, porque vai para a final e aí fica no mínimo com a medalha de prata na final de amanhã. Esse jogo ainda não tem horário, porque a Belinda Bencic, que é uma das adversárias das brasileiras, jogou até agora há pouco, 2 horas e 45 minutos na semifinal do torneio individual e se classificou para a final. Então a Belinda Bencic vai ter que descansar um pouquinho, ainda não temos previsão de horário para esse jogo das duplas femininas no tênis. Para fechar, um destaque internacional dessas Olimpíadas, Covid-19. Sam Kendrick, norte-americano que era favorito à prova do salto com vara, testou positivo para Covid-19 e está fora das Olimpíadas. 3 membros do time australiano de atletismo tiveram contato com ele e então o Comitê Olímpico Australiano resolveu colocar todos os 54 membros do time de atletismo da Austrália em quarentena de forma preventiva, fazendo os testes PCR de Covid-19 para saber se eles poderão competir nas provas do atletismo, que, aliás, começam amanhã. Milton. Muito obrigado. Este foi o Leonardo Dai, que ao longo do Jornal da CBN atualiza outras informações dos Jogos Olímpicos. Foi uma madrugada, como disse o Leonardo, sem medalhas para o Brasil. E uma madrugada de muito frio. Nevou em algumas partes aqui no Brasil. E para saber como está o clima, especialmente nas regiões sul e sudeste do país, vamos conversar agora ao vivo com a Aline Tóquio, da Clima Tempo Meteorologia. Aline, bom dia. Olá, Milton, bom dia Cássia, bom dia para todos. Bom dia, Aline. O que você destaca sobre essa onda de frio que passa pelo Brasil, Aline? Está avançando, Milton, com forte intensidade. Ontem chegou a provocar algum tipo de precipitação invernal, seja neve, seja chuva congelada, em 48 cidades do Rio Grande do Sul, 3 cidades de Santa Catarina e 3 cidades no estado do Paraná. Hoje, a maior parte do sul do Brasil já está com o tempo aberto, mas a região serrana de Santa Catarina ainda tem alguma nebulosidade com umidade. Então, é possível que nas próximas horas agora ainda tenha algum tipo também, né, ou de neve ou de chuva congelada. E tá gelado, Milton, todo o sul do Brasil quase amanhecendo com temperaturas negativas. Destaque para a cidade de Bom Jardim da Serra, no alto da Serra de Santa Catarina, com temperatura neste momento de 8,6 graus abaixo de zero. Pensando sobre o que pode acontecer ao longo do dia de hoje e até mesmo amanhã, o que nós temos aí na previsão do tempo?
Bom, para o sul do Brasil, hoje ainda será um dia gelado com possibilidade de recordes. A cidade de Santa Catarina já bateu o recorde de frio deste ano, a cidade de Florianópolis, neste momento registra 4 graus apenas. Possibilidade de recorde também de temperaturas mínimas em Porto Alegre e em Curitiba, essa a gente precisa aguardar a confirmação. E à tarde também deverá ser a mais fria do ano. E Milton, esse frio está se estendendo para os estados de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso. Amanhã esse frio continua, talvez não tão intenso no sul, mas um pouco mais intenso no estado de São Paulo. Capital paulista também está batendo recorde de frio hoje com 6,3 graus. Nós vamos seguir falando sobre o frio ali em Tóquio. Até mais, obrigado. Até mais. 6h08, vamos a outros destaques desta quinta-feira. Cássia Godoy. Milton, ainda sobre o frio, na capital paulista, a Prefeitura e o governo estadual iniciaram uma força-tarefa para abrigar pessoas em situação de rua. Pela primeira vez, uma estação de metrô foi aberta para servir de abrigo temporário. Voluntários também se organizam para levar algum conforto para essa população. Nesta madrugada, a reportagem da CBN acompanhou um dos grupos que foram às ruas ajudar as pessoas com alimentos e outras doações. O padre Júlio Lancelotti, que comanda a pastoral do Povo de Rua, ficou surpreso com a onda de solidariedade diante da previsão de madrugadas com recordes de frio e manteve a preocupação com a saúde das pessoas. Hoje eu me surpreendi. Na paróquia e na casa de oração, não para de chegar. Passam muitas pessoas e vão deixando sacolas, pacotes. Está chegando muito até pelo correio, por encomenda. Mas eu ainda temo pela quantidade de gente que está pela rua. É muita gente. Nós estávamos agora com uma família com uma criança de 2 meses. 6h09 agora. O Supremo Tribunal Federal acusou o presidente Jair Bolsonaro de mentir em relação ao combate à pandemia da Covid-19. Desde o ano passado, o presidente vem repetindo o falso discurso de que o Supremo impediu o governo federal de tomar medidas para enfrentar o coronavírus. Ontem, em entrevista à Rádio Mundial da Bahia, Bolsonaro voltou a dizer que o STF deu muito mais poderes para governadores e prefeitos do que para ele no combate ao coronavírus. No sábado, o presidente havia afirmado que menos pessoas teriam morrido vítimas da Covid-19 caso ele estivesse na coordenação das ações de enfrentamento à pandemia. Em 2020, o Supremo deu autonomia a estados e municípios para determinarem medidas de isolamento social e enfrentamento à pandemia, mas não proibiu o governo federal de tomar medidas de combate à Covid. Desde a decisão do STF, o presidente Bolsonaro recorreu em diversos momentos ao discurso distorcido para tentar se eximir de cobranças envolvendo sua postura no combate à pandemia. O Supremo Tribunal Federal, que falou que eu estou proibido de interferir em ações de combate à Covid em estados e municípios, estou desobedecendo o Supremo e estou interferindo. Ontem, de maneira inédita, o STF rebateu Bolsonaro com um vídeo nas redes sociais. Para demonstrar que as declarações do presidente são mentirosas, o STF modificou uma frase do ministro da propaganda do regime nazista de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Goebbels afirmava que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. O STF reforçou que isso não acontece. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. O Brasil ultrapassou 553 mil mortes por Covid desde o início da pandemia. Só ontem foram registrados 1.376 óbitos. Apesar da redução do número de vítimas nos últimos dias, o número de mortes em julho deste ano já é maior do que o de todo o mês em 2020, pior mês da pandemia no ano passado. 6h11 agora. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo aos brasileiros que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso para que procurem os postos e completem a imunização. Em todo o país, cerca de 4 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda aplicação. Das 4 vacinas aplicadas atualmente no Brasil, apenas a Janssen é ministrada em dose única. Até agora, a primeira dose foi aplicada em mais de 98 milhões de pessoas no país.
o que corresponde a 46,38% dos brasileiros. Apenas 18,65% da população recebeu a segunda dose da vacina ou o imunizante em dose única. Apesar dos atrasos na distribuição de vacinas nos últimos dias que provocaram a interrupção da campanha em algumas capitais, o ministro Marcelo Queiroga reforçou a previsão de que todos os brasileiros adultos recebam pelo menos uma dose até setembro. Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, o ministro aproveitou para destacar as ações do governo federal no combate à pandemia, especialmente a compra de vacinas. O ministro lamentou a morte de mais de 550 mil brasileiros pela doença e disse que as vacinas representam uma nova esperança. Ele garantiu que até o fim do ano, todos os brasileiros acima de 18 anos estarão totalmente imunizados. No mês de julho, distribuímos mais de 40 milhões de doses e em agosto serão mais de 60 milhões. Toda a população adulta no Brasil estará vacinada com a primeira dose até setembro e com a imunização completa até dezembro. Assim, esperamos um controle adequado do caráter pandêmico da Covid-19. Nosso único inimigo é o vírus. Por isso, é importante a união de todos. Seguiremos juntos, com respeito às orientações das autoridades sanitárias e à vacinação de nossa população. Por fim, dirijo-me em especial aos brasileiros que estão com a segunda dose em atraso. Peço que busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose, pois sua imunização só estará completa após a conclusão do esquema vacinal. Estes são alguns dos destaques do Jornal da CBN, que já está no ar. The Home Depot is the #1 name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more from brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place, only in one place. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only.